A palavra de cientista de hoje pertence ao professor Ruben Heleno, é professor do Departamento de Ciências da Vida da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, é investigador também do Centro de Ecologia Funcional. Vamos falar de um tema muito curioso, digo eu, e a propósito da publicação recente de numa revista da especialidade dos resultados deste estudo, que tem 12 anos. Vamos aos detalhes, professor Ruben Heleno, obrigado antes de mais pela sua disponibilidade. Então vamos falar de aves e da sua apetência por frutos exóticos. Tema curioso, digo eu. Mas comecemos pelo princípio. O que é que levou este estudo há 12 anos atrás? O que é que levou a que nascesse este estudo com esta incidência tão específica da apetência das aves por estes frutos? Começou logo por responder a esta questão, ou esta questão surge mais tarde e o estudo não era precisamente sobre a apetência das aves sobre este tipo de frutos? Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Sim, realmente é a segunda opção. Isto há 12 anos nós não fazíamos a menor ideia que íamos estudar esta pergunta sobre se as aves gostavam ou não dos frutos raros e nem nos passou pela cabeça que isto seria e poderia ser importante. É um daqueles casos interessantes em que nós começámos há 12 anos com uma ideia completamente diferente e a estudar uma floresta nativa aqui perto de Coimbra, e o nosso objetivo na altura era compreender ano após ano como é que as aves comiam os frutos, quais frutos, que frutos é que havia cada ano, qual era a consistência, como é que isto mudava ao longo do tempo. E publicámos muitos estudos sobre essa floresta que estudámos, isto portanto durante 12 anos, de 2 em 2 semanas íamos sempre lá a anilhar. Íamos principalmente o Luís Pascoal, que é um investigador que agora está na Universidade do Porto, e na altura estava em Coimbra, mas mesmo depois de ir embora continuou aos sábados, aos fins de semana, a ir no tempo dele a continuar este estudo de 12 anos. E tal como acontece muitas vezes na ciência, vai-se por um caminho e depois de repente percebe-se que o caminho não é aquele que prevíamos, não é? Eu se calhar, Sim. O erro foi meu e é uma questão que eu acho que também é interessante justificarmos, porque eu estava aqui a dizer frutos exóticos, o estudo refere frutos raros, não é exatamente a mesma coisa. E talvez fosse interessante perceber isto, de que é que se fala aqui quando se refere frutos raros, de que é que a investigação fala. Frutos raros são frutos comuns, mas com menos abundância. Que frutos são estes que estas aves frugívoras estão a preferir? Exatamente, eu depois ia fazer essa correção que não são, Claro. são frutos exóticos. Isto é uma floresta, o que as pessoas comuns veem como os matos. É um monte de matos com carvalhais, com medronheiros, com muitas plantas nativas daqui. Não é um sítio com espécies que tenham vindo invasoras ou exóticas de outros sítios. Claro. Mas o mais interessante aqui é as duas coisas, ou seja, por um lado é isto de que quando nós começamos uma investigação não sabemos onde é que ela vai terminar, e por outro lado a importância de perseverar e de continuar, de não desistir, de ter dados de muito longo, períodos de tempo muito grandes, porque se nós tivermos 2 em 2 anos a mudar aquilo que estamos a fazer, acabamos por nunca ter a capacidade para olhar para processos que são muito dinâmicos, e de ver essa tal dinâmica de períodos largos. E isto liga-se com esta pergunta que me fez agora, que é, então quais são esses frutos raros? A resposta é, não são nenhuns. Ou são todos, podem ser todos. O interessante é isso, é que não é nenhuma espécie em particular que seja rara e que atraia as aves. O que nós descobrimos foi que, ao longo destes 12 anos, em cada período de tempo, pode ser num mês, vai haver um fruto que é menos abundante, não é? E no mês a seguir já é outra espécie que é menos abundante. No mês a seguir é outra, no mês a seguir é outra, vai sempre mudando, porque os frutos não estão sempre... Cada espécie não está em fruto o ano todo, tem o seu período de frutificação. E o que nós nos apercebemos com esta série temporal longa é que, em cada momento particular do tempo, aqueles frutos que são os mais raros nesse momento, que são sub-representados, não é? Que são mais difíceis de encontrar, têm uma vantagenzinha sobre os outros. As aves gostam de ir procurar estas coisas que são, quer dizer, é como é que elas, em vez de comerem... Sim. Era mais fácil comer aleatoriamente. Exatamente. A tudo o que vem, vão comendo. Sim. Exatamente. Mas a ideia de testar isso, que isto podia ser interessante, não foi nossa. O que aconteceu foi, nós tínhamos estes 12 anos de dados, e a ler investigação de outros colegas de equipas dos Estados Unidos e da América do Sul,
lemos esta proposta, que é: será que se as aves gostarem mais de comer frutos raros, isto pode explicar porque é que há tantas espécies numa floresta? E eles levantavam esta questão e nós pensámos: oh, espera lá, isto é muito importante e nós com estes 12 anos podemos testar isso. E então, este estudo fez-se em 3 meses, na realidade. Sim. Foi agarrar nesses 12 anos de dados e a Guadalupe Peralta, que é uma investigadora da Argentina que esteve aqui connosco 3 meses, em 3 meses fez a análise e chegou ao resultado. E, portanto, há esse resultado para uma das... Ou pelo menos chegou essa resposta para a questão porque é que há aqui tanta biodiversidade, porque então já estamos a perceber esta apetência das aves pelos frutos mais raros leva a que, como o professor se refere também, uma questão de, mais ou menos a ideia era essa, de uma ajuda aos mais fracos, digamos assim, às minorias. É exatamente isso. Porque nós olhamos para uma floresta e se nós pensarmos bem, aqui num hectare de terra, se nós olharmos para um monte, se calhar tem lá 100 espécies de plantas que vivem lá. E nós achamos isso normal. Mas se nós pensarmos bem, não é normal, porque nós sabemos que se tiverem 100 espécies a competir por água, por luz, por nutrientes, por espaço, vão haver sempre 4 ou 5 que são melhores, crescem mais rápido, dominam mais, têm raízes mais fortes, aguentam melhor a seca, aguentam melhor o frio, e essas 3 ou 4 espécies vão ter tendência a dominar, e se nós voltarmos ao mesmo sítio daqui a 500 anos, só devia de haver 4 ou 5 espécies que são as mais fortes, as mais Exato. pequenas deviam ser, a lógica diz-nos que as más competidoras deviam de ser excluídas, diz-se a exclusão competitiva, não é? São postas fora pelas mais fortes. Isto é a teoria e é o que nós sabemos. Mas há mecanismos para essas espécies que são pouco competitivas se aguentarem ali. Nós já conhecíamos um mecanismo que é também a ver com as aves, mas era depois da dispersão da semente cair no solo, o facto de uma semente não ter muitas outras espécies parecidas à volta é bom para ela, porque tem menos parasitas, menos doenças e menos competição de uma espécie igual. Portanto, isso já sabíamos que funcionava. O que este estudo vem dizer é que há outro mecanismo também que ajuda estas espécies pobres e oprimidas e fracas competidoras a sobreviver, que é o simples facto tão quase ridículo, quase insignificante de quando uma espécie está a ficar muito rara, as aves vão procurar preferivelmente dispersar esses frutos e então vão levá-las para outros sítios e vão resgatá-la da extinção naquele sítio, da extinção local. Claro. E está explicado, ou está claro essa apetência das aves por estes frutos mais raros que existem em menos quantidade? Vocês chegaram a conclusões também nesse campo ou ainda há aí umas perguntas sem resposta? O que é que leva as aves a preferir estes frutos que existem em menor quantidade? Porque é que elas preferem, não é? Sim. Exatamente. Essa era a pergunta. A ideia que existia antes era, ok, se elas preferirem, isto é bom para as plantas Claro, exóticas. sim. Mesmo antes de nós publicarmos, houve outro estudo a dizer, ok, elas preferem mesmo as mais raras. Este foi um estudo na América do Sul, era Brasil, Argentina, México. E então, o que nós adicionámos a isso foi, ok, então, mas porquê é que elas preferem as mais raras? E fomos ver a composição química desses frutos que elas estavam a comer e comparámos com todos os frutos e chegámos à conclusão, que é mais ou menos óbvia, que é os frutos mais raros vão ter uma composição química também que ajuda as aves a complementarem a sua dieta. É um pouco, se nós tivermos... se nós só comermos massa todos os dias, sabemos que isso não é bom para nós, não é? Se calhar conseguimos ter energia suficiente, mas vamos ter outros problemas. Então tentamos comer uns dias massa, outros dias peixe, outros dias carne, outros dias batatas, outros dias arroz. Tentamos diversificar a nossa dieta. E as aves, inconscientemente, também tentam fazer isso para ir buscar mais nutrientes para complementar a qualidade de nutrientes que têm na sua dieta. Então, se houver um fruto muito raro, mas que vai ter um nutriente qualquer que elas não conseguem encontrar no outro fruto que está por todos os lados, elas têm vantagem em ir procurar esses nutrientes raros, e foi isso que nós mostramos que acontecia, ou seja, que os frutos mais raros tinham nutrientes que ajudavam as aves a complementar a sua dieta. E estamos a falar de que aves, de que espécies de aves? De variadíssimas espécies ou
Há alguma espécie que Sim. chamou mais a atenção por ser mais ativa nesta dispersão das sementes menos Sim. abundantes? Para este efeito, nós não tivemos em conta as espécies particulares, ou seja, tivemos em conta, mas todas tinham o mesmo padrão. Não havia nenhuma que tivesse, não é uma espécie só que gosta Que de tenha um frutos raros, comportamento mais são todas. específico, sim, sim. Exatamente. Mas as espécies que fazem este serviço de dispersão de sementes é aquilo que nós compreendemos normalmente são os passarinhos. Não são as águias, nem são os falcões, nem são as cegonhas, que também são aves, todas essas, não é? Mas são os passarinhos, os melros, as totinegras, os piscos de peito ruivo, os papa-figos, os papa-amoras, os papa-moscas, esses passarinhos castanhos que andam nas árvores, é que são os principais, podem parecer insignificantes, mas são os mais importantes a dispersar as sementes. Os tordos também. Principalmente, em Portugal, Sim, sim. principalmente estes três, os melros, as totinegras e os piscos, são os mais importantes. Qual é a área desta floresta que vocês estudaram? Também para percebermos um pouco até que ponto esta dispersão pode ir mais longe, ir até bastante longe em relação à área que vocês tiveram sob a vossa atenção durante estes anos. A área, o tamanho ou o O sítio tamanho da local onde floresta, sim, sim. Sim, isto é uma área, é uma floresta relativamente pequena, ou seja, o sítio onde nós a mostramos não seriam mais do que 2 ou 3 hectares, e agora deixámos de a mostrar porque esse sítio foi reconvertido e tiraram a floresta e vai ser reconvertido para a agricultura, para uma plantação que, pronto, foi uma pena para nós, mas obviamente que vai ser importante para o dono do local. Mas fica a ideia de que esta dispersão pode ir bem mais longe, para zonas bem mais distantes. As aves não estarão só limitadas a uma área mais pequena, de 2 hectares, não é? Sim, este estudo era muito local, nós queríamos cobrir aquela floresta só, mas por acaso, noutro estudo que fizemos, como estávamos a dizer, não é? Ao longo destes 12 anos, houve um estudo em que explorámos exatamente o papel das aves migradoras a dispersar as sementes a largas distâncias, a centenas de quilómetros. E esse estudo também foi muito engraçado, porque aí já juntámos esforços, eram, se eu não me engano, 7 florestas na Europa, onde nós fizíamos exatamente o mesmo do que os outros 6, e durante o ano inteiro seguíamos as sementes, seguíamos as aves e víamos em que direção é que estavam a passar as aves que comiam os frutos aqui, neste caso na zona de Coimbra, porque as aves passam uma vez do ano, quando é no verão, passam para cima e vão reproduzir mais a norte, e depois antes do inverno fogem do frio e vão mais para sul. Umas ficam no sul da Península Ibérica, outras vão para a África. E então nós, quando estas aves estavam a passar ou para norte ou para sul, víamos que sementes é que elas estavam a dispersar nos seus excrementos. E chegámos à conclusão que a maior parte das aves está a dispersar sementes a longas distâncias, sim, durante a migração, sim, mas em direção a sul, que são sítios mais quentes, mais secos e onde as plantas querem fugir. Todas as plantas neste momento querem ir para norte, que é onde há mais umidade. Bem, agora esta semana é uma semana chata para falar de umidade, mas estamos a atravessar um período se olharmos para o tempo de uma escala maior de desertificação, e as plantas precisam de ir para sítios mais a norte. E há poucas aves que fazem este serviço de comer as plantas e dispersar as sementes quando estão a migrar em direção a norte. São 5 espécies lá voltamos outra vez aos passarinhos da Europa, que estão a fazer este serviço de levar florestas inteiras mais para norte. E aí os tordos são muito, muito importantes, os tordos migradores. Muito bem. E que ideias é que este estudo ou estas observações, estes estudos podem dar no ponto de vista de nós humanos intervirmos na recuperação e manutenção da biodiversidade? Há aqui alguma coisa que possamos aprender? Há aqui uma nova ferramenta? Ou este é um processo que nos limitamos a observar e deixamos estes passarinhos a fazer o seu trabalho? Há uma lição, eu não digo que seja surpreendente, mas a lição que nós temos daqui é que
todos estes passarinhos estão-nos a dar um serviço muito, muito importante que nós não apreciamos o suficiente, mas eles estão a trabalhar para nós todos os dias, não é? Nós estamos aqui a falar e a gravar um podcast e enquanto desde que começámos a gravar já houve milhares de passarinhos destes em Portugal a comer sementes, a voar 100 ou 200 metros, pousar num raminho, fazer o seu excremento e plantaram uma árvore por nós, não, centenas de árvores. Exatamente. Não é? E portanto, quer dizer, nós podemos olhar para isto com são passarinhos insignificantes e pronto, quando muito podemos gostar de ouvir o canto deles, mas não é só o canto deles, eles estão a trabalhar para nós e nós precisamos deles a fazer este serviço, mesmo dos que parecem mais insignificantes estão a trabalhar para nós e precisamos da diversidade, porque a diversidade das plantas depende da diversidade de serviços de todos estes animais. Não há nenhum deles que que vá salvar sozinho. Mas o conjunto desses animais todos é que nos vai ajudar a que as florestas não estejam mortas e condenadas a morrer no mesmo sítio, mas que se possam ir ajustando, recuperar, por exemplo, uma zona ardida, se não forem os animais, as raposas também, não é só as aves, não é? A comer os frutos e a irem para uma zona ardida e depois a fazer lá os seus cocós e a replantar essa floresta, há muitas plantas que vão ser excluídas, porque quem diz as cheias também, as derrocadas, as que têm havido muitas agora, nós precisamos dos animais para conseguirem voltar a plantar essas plantas em sítios. Exatamente, e com a maior diversidade possível. Mas há alguma forma de os ajudar nesta tarefa? A principal, pois, não é muito fácil, né? Se nós quisermos proteger o lince ibérico, vamos é mais fácil. A apanhar sementes para deixar algumas só que cairamos que eles vão dispersar, não é? Pois. Isso seria um trabalho impossível. Mas não sei se haverá alguma forma de intervirmos de uma forma positiva neste trabalho. A melhor maneira que podemos intervir, pelo menos, era deixar de intervir de forma negativa, que é pensar, estas aves dependem de pequenos bosques, bosquetes que vão ficando entre as casas, perto das ribeiras, vão ficando uns pequenos bosques nos montezinhos onde ninguém fez uma casa, e esses bosques é que mantêm estas comunidades de aves. Portanto, a primeira coisa é pensar que proteger esses pequenos bosquetes, mesmo que não estamos a falar de parques naturais nem de reservas, mas um conjunto de carvalhos aí no meio de um vale está a manter esta biodiversidade toda de aves, de plantas, de frutos, de insetos que nós dependemos. Até dependemos para a própria estabilidade dos terrenos quando há tantas chuvas. Portanto, era proteger essas florestas que são o habitat destas aves. Outra coisa que podemos fazer que é mais direta, se calhar, é algumas destas aves que sabemos que são principalmente importantes para dispersar frutos. Eu falei, por exemplo, nos tordos e nos melcos, pelo menos deixar de os caçar, quer ilegalmente, quer legalmente. Algumas destas espécies são cinegéticas e podem-se caçar, e é um contrassenso estarmos a comer tordos, arroz de tordo, não sei se é arroz de tordos que se faz, não faço ideia, mas a comer tordos não sei. Aos milhares, quando eles estão-nos a fazer este serviço de levar as plantas para cima, é contraprodutivo. E daí a importância destes estudos e da sua divulgação pública. Ficaram perguntas por responder, Rubén Heleno? Com certeza, eu tenho o caderninho das perguntas e às vezes sai uma, mas cada vez que sai uma entram 4 ou 5 perguntas para respondermos lá. Sim, nós queríamos afinar muito ainda, temos perguntas que, por exemplo, como começou esta conversa a falar de frutos exóticos, uma coisa muito interessante é saber se, e em relação aos frutos exóticos serem mais raros, será que as aves, quando chega um fruto que é realmente invasor, uma planta que não é de cá e que chega à primeira plantinha, será que as aves têm esta mesma atração de ir dispersar essas sementes e levá-las e ajudar assim a espalhar as sementes das plantas más, das plantas que nós não queremos? Isso é uma coisa que podemos estudar. Que não foi avaliada neste estudo. Que não foi avaliada aqui. E o que é que se segue a este estudo, depois de 12 anos de observação, que não foram propriamente 12 anos, como nos explicou, sobre esta questão das aves preferirem os frutos que estavam em menos quantidade? O que é que se segue a este estudo? O bosque continua sob observação? O que é que está em cima da mesa de trabalho e no terreno? Nesse bosque não. Agora, como sabes, esses dados ainda vamos continuar a usar, mas agora mudámos,
também porque nos interessavam compreender esta interação entre a natureza selvagem e a natureza mais humanizada. E então, há 3 anos começámos outro estudo, que esse queremos continuar, vamos ver se chegamos também a 12 anos pelo menos, ou mais, em que estamos a estudar a dispersão de sementes, um pouco uma coisa parecida, também 2 em 2 semanas sempre, e tentar ter uma série longa, mas aqui no Jardim Botânico da Universidade de Coimbra. E o objetivo aqui é um pouco perceber como é que, nesse estudo, era uma floresta portuguesa típica, nativa, com os nossos carvalhos, os nossos sobreiros, as espécies de cá. Agora vamos tentar perceber, ok, e num mundo alterado por humanos, onde nós trouxemos para aqui espécies para um jardim botânico de todo o mundo, o que é que acontece quando pomos estes frutos que as aves portuguesas nunca viram em contacto umas com as outras e com as aves de cá? Quais é que elas vão escolher, quais é que elas vão preferir, quais é que elas vão levar? E vamos agora estudar esta rede trófica mais humanizada para ver como, porque é um bocado uma janela para o mundo do futuro, cada vez mais humanizado, infelizmente. Muito bem. Já falámos aqui que há várias equipas envolvidas, no caso de Coimbra, mas também do Porto e de Córdoba. Como é que se juntaram estas várias equipas vindas de pontos diferentes e, no fundo, o que é que acrescentaram ao estudo por não ser só uma equipa, por exemplo, de Coimbra ou do Porto ou de Córdoba? Há aqui uma mais-valia por haver aqui equipas vindas de vários lugares? Sem dúvida. Não há ciência isolada, não há ciência. Neste caso, o investigador que recolheu os dados, que é o Luís Pascoal Silva, ele é na Universidade do Porto, já está lá há muitos anos, ele fez aqui o doutoramento e começou na altura também a mostrar estes dados, mas já há muito tempo seguiu para fazer a sua carreira como cientista independente, estudar outras perguntas, mas teve esta persistência de continuar sempre a mostrar naquele sítio e continuamos a colaborar com ele, apesar de já não estar em Coimbra fisicamente, continuamos a colaborar cientificamente em muitos aspectos. A colaboração com a Argentina surgiu, foi um caso claramente de sucesso e bonito de umas bolsas que são oferecidas anualmente pelo grupo de universidades que pertencem a um grupo que se chama o Grupo de Coimbra, que tem, eu penso que são à volta de 13 universidades na Europa toda, há várias da Itália, Espanha, França, Inglaterra, e que se chamam o Grupo de Coimbra, e oferecem bolsas de estudo para investigadores estabelecidos na América do Sul virem fazer temporadas de investigação a uma dessas universidades na Europa. E esta investigadora da Argentina sobre estas bolsas, sim, sim. A Guadalupe Peralta perguntou, olha, gostava de ir aí 3 meses, temos esta hipótese, podíamos colaborar, temos alguma ideia? Fizemos umas reuniões para pensar em que é que se podia fazer e ela conseguiu a bolsa, veio, o Luís partilhou os dados, ela em 3 meses respondemos à pergunta, escrevemos o artigo e foi um perfeito caso de sucesso, ainda bem que esta bolsa foi financiada, correu muito bem. Muito bem. Eu depois deixo aqui também a ligação para a equipa e para o estudo. Já agora pergunto só, o artigo foi publicado muito recentemente, em relação à altura em que estamos aqui a conversar, na revista da especialidade. Onde é que eu a tinha? Local Biology? Current Biology. Current Biology. Current Biology. Já ainda é muito cedo, imagino eu, mas normalmente gosto sempre de perguntar isto, até que ponto depois da publicação vocês já tiveram algum retorno, gente da comunidade científica que trabalha nestas áreas, a colocar questões, a fazer comentários, ou ainda é muito cedo para isso? Sim, é engraçado. Pronto, nós vivemos, a ciência também vive no mundo acelerado claro. das redes sociais, não é? E tem a sua própria concorrência também, não é? Há muita colaboração, mas também há concorrência. Sim. Sim, sem dúvida que sim. Claro que há concorrência, que ninguém gosta de estar a trabalhar num assunto e depois alguém publicar primeiro que eles. Há essa concorrência. Mas há mais cooperação do que concorrência. Eu penso que é um meio, pelo menos no meio em que nós trabalhamos, da ecologia, é um meio relativamente ou bastante saudável nesse sentido. E então, quando nós fazemos também os posts com o artigo, é interessante que começam a cair mensagens, quer de amigos a dizer, epá, boa, parabéns, não sabia que estavas a fazer isto, e outros pedidos de
de investigadores no Japão e na China e Muito bem. na Canadá não propriamente a fazerem comentários científicos, mas a pedirem o artigo para ler. Alguém que não tem acesso a pedir o artigo para ler, e nós conseguimos ver que há algum interesse em deixem cá ver o que é que estes fizeram. E é interessante e recompensador, claro. Mas quem esteja aqui a seguir-nos no podcast, eu deixo aqui o link. Eu acho que o artigo está de acesso aberto, não é? Eu pelo menos estou a ver este aqui é um link na Science Direct que dá acesso ao artigo. Ele depois de 50 dias fica fechado, mas eles deram-nos um link que durante 50 dias quem fizer o download já pode ficar com ele. Então é o contrário. Eu pensei que primeiro ficasse fechado. E é um bocado estranho, costuma ser ao contrário. Mas para já, então, quem estiver ainda dentro do prazo pode procurá-lo aqui no link que fica junto do podcast e tentar chegar lá antes dos 50 dias. Exatamente. Ou então depois contacta convosco e vocês eventualmente poderão enviar o artigo. Ruben, muito obrigado. Continuação de bom trabalho. Muito obrigado, um bom dia e bom dia. Até à próxima.